Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Pai amado, Deus querido, obrigado, Senhor. Usa a tua filha, meu Pai. Estar aqui para aprender mais da tua palavra, Pai. Toma a tua filha nas tuas mãos. Ela já está nas tuas mãos, Pai, mas usa ela, Pai, conforme tu queres, para aprender mais de ti. Um salmo maravilhoso, Pai, que fala tudo que o Senhor é, Aleluia. tudo que o Senhor faz na nossa vida. Isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, glória a Deus. Missionária Mônica, com a sua oportunidade. Irmãs, vamos desligar os nossos microfones, tá bom? Fique à vontade, minha querida, deixa Deus te usar. Eu saúdo os irmãos do Pai no Senhor, amém? Motivo para mim de muita alegria, né? Estar aqui hoje. Semana passada eu não pude participar, já expliquei isso, porque eu não pude, porque houve um imprevisto. Mas aprove a Deus que nós estamos aqui hoje e eu quero falar daquilo que o Senhor colocou em meu coração, do que eu aprendi e tenho aprendido com esse salmo, né? Com essa oração, que é uma oração que eu acho que poucos fazem, porque muitos não querem ser conhecidos pelo Senhor, não querem pensar que são conhecidos, pensar porque conhecidos são, não querem pensar ser conhecidos pelo Senhor, porque o salmista Davi, a gente olha e eu consigo compreender o porquê, sendo ele quem era, ele conseguiu alcançar a benevolência de ser o homem segundo o coração de Deus. Nesse salmo ele retrata bem o Deus que ele servia. A gente, olhando essa oração, a gente entende que Davi, ele conhecia o Deus que ele servia. E por isso o temor, apesar das falhas, apesar de tudo que ele fez, ele sabia que Deus sabia que ele faria, Deus sabia que ele era quem ele era, e por isso todas as vezes que ele pecava, ele pedia perdão, ele rasgava o seu coração na presença do Senhor, sabendo que ele jamais poderia se ausentar da presença de Deus. Ao ponto que nós vemos que, quando ele fala que ele podia ficar um rei rico, sabendo que a riqueza e o reino era algo muito importante naquela época, e ele é menos a tua presença. Então eu acho esse salmo muito lindo. Eu acho que o rei Davi, né, ele soube e passa para nós. Quem é Deus? É um Deus onisciente, é um Deus onipresente, um Deus onipotente. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu olho esse salmo, a gente vê que ele é dividido em 4 partes. Ele fala da onisciência de Deus, ele fala da onipresença de Deus, ele fala do poder de Deus, e na 4ª parte ele apresenta a justiça de Deus, a santidade de Deus. Isso é maravilhoso. É alguém que conhece os seus defeitos, é alguém que sabe que é pecador, mas conhece também, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a bondade, aleluia, a misericórdia, porque só alguém que conhece Deus de verdade é capaz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de pedir a Deus para que o sonde. Porque aqui Davi declara no primeiro verso, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quanto me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Olha que coisa maravilhosa. Davi, ele reconhece que o Senhor, ele sabe a hora que ele deita, a hora que ele acorda, e o Senhor está vendo o sono dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui não tem como se esconder, se ausentar, porque ele já no primeiro verso ele já diz: eu sei que tu sabes quem eu sou.
Eu sei que tu sabes quem eu sou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Olha que coisa maravilhosa. Isso me indica que, ao levantarmos a nossa cama, as mãos do Senhor já estão sobre nós. Os olhos dele já estão sobre nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós achamos que podemos nos afastar, podemos nos ausentar do Senhor, a gente olha verdadeiramente para dentro desse salmo e vemos que é impossível. Vemos que é impossível sair, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, da presença de Deus. Do momento que nós escolhemos estar na presença dele, do momento que nós viemos para a presença dele, eu fico imaginando quantas vezes a gente às vezes quer fazer algo diferente do que a gente está acostumado. A gente quer fazer algo, né? O nosso coração até pede para a gente fazer alguma coisa que seja contra. Muitas das vezes o coração não, perdão, a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne pede até às vezes para fazermos coisas, né? Que a gente sente um desejo, a nossa carne até sente um desejo, até o nosso ser, né, pede para fazer, mas quando nós olhamos e vemos de longe, penetra os nossos pensamentos, os meus pensamentos. Então ele penetra de longe os nossos pensamentos. Como pode, eu fico imaginando quando ele fala que antes da palavra sair da nossa boca, ele já conhece. Eu tenho o hábito de conversar com meu esposo, aí ele fala assim, eu vou falar, eu fico na minha, e aí depois eu falo, eu já sabe mesmo o que eu ia falar, eu vou falar. Eu tenho esse hábito de falar isso com meu esposo. E aí eu olho e eu vejo um Deus aqui, um Deus tão presente. É quando a gente passa por situação e muitas das vezes às vezes tem situações que a gente passa, que a gente questiona, e a gente fala assim, Senhor, mas por quê? Mas para quê? E no momento que a gente lê esse salmo, por isso que eu escolhi ele, porque eu gosto muito, falei com a missionária Sueli, eu vejo que Deus, ele é presente, ele sabe de todas as coisas. Quando lá embaixo, Davi ele fala que graça te dou, aqui no 17, não, no 14, graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. No 15, os meus ossos não foram encobertos quando no oculto. E eu fiquei imaginando, esses dias eu até falei sobre isso, quando a pessoa não acredita que Deus existe, ela não acredita no poder de Deus, eu acho que basta ela olhar para uma gestante. Eu acho que basta ela olhar para uma gestante e ver ali um ser sendo gerado dentro de um ventre, no oculto, porque nós não podemos ver. Até tem a ultrassonografia agora, né, na medicina tem a ultrassonografia, mas ainda assim não consegue ver tudo o que tem que ser visto. Mas o nosso Deus, o Deus que Davi recitou nesse salmo, ele conhece, ele sabe cada formato dos nossos dedos, cada formato dos nossos ossos, nossos órgãos, porque a palavra diz, ela é clara em dizer para nós que os ossos não foram encobertos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu fico olhando isso quando o Davi diz também que nem se ele subir ao céu, lá Deus está. Se descer, se fizer uma cama no mais profundo abismo, lá também eu acredito que se mesmo terrenos, o Senhor nos acha lá. O Senhor vai estar lá. Mesmo se descermos ao inferno, lá o Senhor está. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E lindo é ver que a luz, as trevas não te são escuras. Aleluia. Isso faz entender que às vezes a gente fala assim, eu estou num lugar que ninguém está me vendo. Ninguém está me vendo. Às vezes você está no escuro e ninguém está te vendo. Mas entendemos nós que Deus está lá. O poder de Deus, ele é tremendo, é tremendo. E a gente entender, às vezes eu falo com meu esposo, eu não me vejo mais fora da presença do Senhor. Há 10 anos nós estamos no Evangelho, eu falo,
por todas as lutas que a gente passa, olhando para Deus da forma que Ele age. Esse salmo me ensinou num tempo que eu estava passando por uma enfermidade. Perdão, irmãos. Num tempo que eu estava passando por uma enfermidade. E ali foi muito difícil. E esse salmo me fez entender, porque quando Davi ele fala aqui que, no Salmo 16, que os teus olhos me viram a substância uniforme, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. E eu comecei a compreender o que eu estava passando, que já estava determinado. Já estava determinado por Deus, por eu passar por aquilo, porque, como diz a palavra, Ele já tinha determinado tudo, mesmo antes de eu ser formada no ventre da minha mãe. É o que diz a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que diz para mim. Então eu comecei a entender que o que eu fizesse, nada disso mudaria o quadro ao qual eu estava passando, ao qual eu estava vivendo. E aí eu passei a ter mais fé, eu passei a confiar mais. Eu passei a entregar mais a minha vida, os meus problemas, a minha saúde nas mãos do Senhor. E para a glória do Senhor, quando eu parei de questionar, tudo aquilo que estava acontecendo comigo, eu comecei a entender que eu não mudaria um curso, um cômodo, como diz lá em Mateus 6, do que está determinado por Deus. Eu entendi que eu tinha que viver na dependência dele, entendendo a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência. Por quê? Onisciência porque ele sabia que aquilo ia acontecer. Onipresença porque eu sabia que ele estaria comigo quando acontecesse. E a onipotência que eu sabia que ele tinha condições de me livrar e me curar daquilo. E passei a viver totalmente na dependência de Deus, crendo no poder dele. E esse salmo ele me sustentou. Ele me sustentou porque eu passei a conhecer de verdade o Deus que eu sirvo. Eu passei a observar que nenhum lugar que eu pudesse ir para me ausentar daquilo que eu estava vivendo, eu poderia me ausentar do Senhor. Eu poderia me ausentar da mão dele. A mão dele estava ali. Ele estava comigo em todos os momentos. Esse salmo ele me retrata isso. Que por mais que eu saia daqui, vá para o Espírito Santo, vá para o Rio Grande do Sul, vá para os Estados Unidos, o Senhor está me vendo, Ele está me contemplando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho, acho que todos nós devíamos, cristãos, devíamos meditar aqui. Porque quantos fazem coisas que aborrecem ao Senhor, quantos fazem coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus, achando que Deus não está vendo, achando que Deus não está tomando nota e conta daquilo tudo que está acontecendo. Mas aqui a gente sabe que por mais profundo abismo que nós formos, Deus vai estar lá. O mais alto que nós subirmos, Deus também vai estar lá. E nós vemos que Davi, ele ora, e eu acho lindo que quando ele se aborrece ali com os inimigos de Deus, e ele fica irado. Mas assim, ele não é que ele deseje mal para os seus inimigos. Não é que ele deseje mal, como diz aqui, no verso, a partir do verso 18, a partir do verso 19. Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos, pois de mim, homens de sangue. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é que Davi queria que Deus destruísse, que ele estivesse desejando mal.
é que ele pegou os inimigos de Deus como seus próprios inimigos, porque é o que nós devemos fazer. Às vezes nós não atentamos para as coisas que acontecem. Nós vemos aí o inimigo das nossas almas fazendo de tudo para destruir o reino de Deus, fazendo de tudo para destruir os filhos de Deus. E muitos estão dando crédito para ele. Muitos estão dando crédito para Satanás, muitos estão deixando Satanás destruir o evangelho, o nome do evangelho, destruir, né, as coisas que Deus planejou e projetou. E aí a gente fica observando que Davi aqui ele não quer o mal, né? Senão seria controvérsia quando uma palavra do Senhor ela fala que devemos orar pelos nossos inimigos. Então, se Davi aqui deseja mal, seria controvérsia, mas não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que ele se aborrece. Ele se aborrece contra os inimigos de Deus. E tomara Deus desse cabo do perverso. E apartai-vos dele, homens de sangue. E no 20 ele diz, se eles rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. Então Davi aqui quis fazer uma justificativa. Ele não está aborrecendo aqueles que aborrecem o Senhor, ele só quer que o Senhor, eu acredito que ele quer que o Senhor julgue aqueles homens, que o Senhor venha julgar aqueles homens que se levantaram contra ele, contra o Senhor. Mas ele, aí no final, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Quando ele diz no 22 que ele aborrece com ódio consumado, que para ele são inimigos de fato, eu acredito que aqui ele pensa, ei, eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus, eu não posso odiar. Então ele vem aqui no 23, e ele olha e fala assim, eu sou como eles, eu sou um homem pecador como eles, eu sou um homem, né, já mal, da natureza má como eles, então eu vou deixar para que o Senhor julgue a causa, foi o que eu entendi. E ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, porque nem Davi mesmo o conhecia, nem Davi mesmo sabia quem ele era, mas ele sabia que Deus o conhecia, Deus sabia quem ele era e o que ele poderia fazer. E ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Olha que coisa linda e maravilhosa. Ele pede ao Senhor para olhar para dentro dele, porque antes dele julgar, ele queria ser julgado. Antes dele condenar, ele queria ser condenado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele vem aqui fazendo, né? Ele vem aqui fazendo uma declaração linda do poder, da onisciência, dos atributos de Deus. E quando chega aqui no 20, ele começa, no 19, ele começa a falar dos inimigos de Deus, e eu acho que ele se excede aqui, mas quando chega no 22, ele entende que ele também, ele tem uma natureza pecaminosa, ele fez coisas, né, também que não agradaram a Deus, e ele olha e fala, não, eu não posso, eu quero que Deus me sonde, eu quero que Deus, ele esquadrinhe o meu coração, eu quero que ele veja se há em mim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, algum pensamento mau. Eu acho isso maravilhoso, porque nós tentamos esconder os nossos pensamentos de Deus, nós tentamos esconder os nossos pensamentos de Deus, nós tentamos esconder os nossos atos de Deus, mas nós precisamos entender, eu digo nós, eu digo em geral, o evangelho em geral, entender que nós não podemos nos ausentar das mãos potentes de Deus, não podemos nos ausentar do julgamento dele, nós não podemos ausentar de nada disso. E mais ainda, nós precisamos entender que nós não podemos julgar. Deus ele nos apresentou alguns dos seus atributos, que é o amor, né, que é a santidade,
Mas a onisciência, a onipresença, a onipotência, isso não nos foi apresentado. Não foi passado para nós. Por quê? Porque Ele é único. Quando a palavra do Senhor diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, não somos igual a Ele, nós somos semelhante a Ele. Né? E por sermos semelhantes, nós não podemos nunca imaginar que nós temos o direito de julgar alguém, nós temos o direito de maldizer alguém, porque se nós olharmos para dentro de nós, seres humanos, nós olhamos dentro de nós quando Ele diz, vê se há um caminho mau. Então aqui eu fico imaginando Ele olhando e falando, como eu sou pecador. Ele reconhece a sua natureza pecaminosa, Ele reconhece a sua natureza má, e muitos de nós não queremos olhar para dentro de nós e ver quem verdadeiramente nós somos. Nós queremos, às vezes, nos vestimos, nos portamos, mas só lá dentro de nós, verdadeiramente, Deus sabe quem nós somos. Porque nem nós mesmos nos conhecemos a tal ponto de sabermos quem nós somos. Porque às vezes temos atitudes egoístas, às vezes temos atitudes que não é plausível ao Senhor, e achamos que nos conhecemos, e às vezes até falamos, não, mas eu sou uma pessoa boa, olha, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Mentira, não somos não. Não somos não. Todos os dias nós temos que fazer essa oração, pedindo para Deus sondar o nosso coração, pedindo para Deus, para Ele nos conhecer de verdade em nosso coração, nos provar. É por isso que eu acho que nós somos provados. Quando vem as provações, é porque Deus quer verdadeiramente que nós venhamos entender quem nós somos e quem Ele é. Isso é maravilhoso. E quando nós vemos quem nós somos e quem Deus é, aí entra a dependência total de Deus. Quando entra a dependência total de Deus, tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você vive, já não é mais de função a nós, é em função ao reino, é em função a Deus, é pesar as nossas palavras, as nossas atitudes, é pesar tudo para que não venha manchar a santidade de Deus, para que não venha manchar o nome do Evangelho e para que nós possamos ser vistos, como é que eu vou explicar? Para que nós venhamos ser vistos por Deus conforme verdadeiramente nós somos. E nós olharmos para nós conforme verdadeiramente nós somos, e todos os dias, quando amanhecemos o dia, nós olharmos e pedimos ao Senhor, Senhor, nos transforma, nos muda, porque nós sabemos o teu poder, meu Senhor, nós sabemos quem tu é, nós sabemos a tua misericórdia, mas nós, infelizmente, tem momentos que a gente deixa ser pego por questionamento, né? Por tristeza, por abatimento. Quantos de nós tem dia que não dá vontade de abandonar tudo? Pelas lutas, pelas coisas que a gente passa. Mas a gente olha para Deus, a gente olha para o que nos espera, por tudo que está preparado para nós. E aí a gente fala, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando. Eu sei que o Senhor está comigo presente nessa luta. Eu sei que o Senhor tem poder para mudar o quadro. Eu sei que o Senhor tem poder para ver quem eu sou. E aí descansa, entrega nas mãos do Senhor. Quando foi lido lá no Salmo 146, quando diz, o Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O socorro bem presente é onde eu vejo aqui a onipresença de Deus. Ele está presente em todos os momentos. Onde é que nós estaríamos se não fossem os olhos de Deus sobre cada um de nós? O que Deus nos livra durante um dia, eu acredito que Ele contempla cada sorriso, cada lágrima, cada bocejo. Ele contempla tudo, Ele contempla tudo. Então, assim, eu acho que é tão mais fácil para nós observar que Ele pode
Ele sabe, Ele está conosco, do que questionarmos a existência, questionarmos, né, as coisas que nos sobrevêm. Eu fico observando, esses dias minha irmã estava grávida, e a gente ali esperando o bebê, quando nasceu, uma coisinha linda. Eu, quando eu tive meus filhos, né, as irmãs aí também, que coisa linda é você ver uma criança saindo de dentro de um ser humano, um ser saindo de dentro de outro ser. Isso é muito lindo, isso é uma coisa extraordinária. E ali aquela criança, ela nasce pequenininha, e ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e torna-se como nós estamos hoje, adultos. Como não crer nesse Deus? Como não crer nesse Deus de toda a criação? Mas acho que a criação de Deus, de tudo, eu acho a gestação a mais extraordinária de todas. Para mim, no meu modo de pensar, a gestação para mim é a mais extraordinária de todas, porque é um ser dentro de outro ser, se alimentando, sabe, dentro do ser, e aquele ser tomando forma, é uma coisa muito extraordinária, gente. Tem hora que eu paro para analisar e eu falo, meu Deus, é muito extraordinário isso. E aí eu passei a crer mais no meu Senhor, e hoje eu vivo para Deus. Eu faço tudo para Deus. Eu jamais me imagino fora da presença do Senhor. E todo dia eu falo, Senhor, eu quero mudança, eu quero que o Senhor mude o meu coração, eu quero que o Senhor mude o meu ser. Eu fui transformada por muitas coisas, mas eu quero ser ainda mais transformada. Porque eu quero poder falar, assim como o Davi aqui, com propriedade do Deus que eu sirvo. Com propriedade do Deus que eu sirvo. Então, eu acho que esse salmo é muito lindo, para nós entendermos quem é Deus. Quem é Deus e quem nós somos. Amém? Então, essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração. E eu compartilhei com as irmãs aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E esse salmo, para mim, de todos na Bíblia, esse é o que me sustenta. Esse é o salmo que me sustenta. E eu gostaria aqui de agradecer a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Eu agradecer a minha oportunidade, minha amada irmã. Desculpa aí por eu ter me emocionado. Mas só eu sei o que esse salmo significa para mim. Qual foi o momento que eu passei de dificuldade que Deus me sustentou através dele. Aleluia. E me fez entender que nada que eu faça irá mudar aquilo que ele determinou para a minha vida. Então, o que eu tenho que fazer é aceitar, confiar e descansar. Isso que eu aprendi. Aceito, descanso e confio. Aceito, confio e descanso. E é isso que eu aprendi e é o que eu passo para os irmãos. Independente das circunstâncias, seja lá qual for. Aceita, confia e descansa. Porque nós não podemos mudar nada, porque já está escrito por Deus todos os nossos dias. E nada será mudado que foi determinado por Ele. Então eu agradeço aqui a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Que palavra abençoada. Com certeza nós recebemos a porção necessária para o nosso coração. E é isso. O nosso Deus, ele nos sonda, ele identifica algo que precisa ser transformado em nós. Então, ele permite situações para que haja transformação na nossa vida. Então, a partir das circunstâncias, a gente se aproxima mais dele. Então, essa natureza, a consequência da natureza pecaminosa, ela vai sofrendo uma mutação, vai sofrendo a transformação e a gente vai chegando aos poucos no centro da vontade de Deus. Então, tudo que acontece, eu aprendi uma coisa, que Deus não desperdiça nada, nem as coisas ruins. Então, tudo tem um propósito. A gente chora aos pés do Senhor, sente dor,
porque é fato, faz parte, mas não é para matar. Creia que é para nós nos aproximarmos do Senhor. Ele quer que como ele nos conhece muito bem, ele sabe até onde nós vamos aguentar. Então, até onde nós precisamos ser lapidados, moldados, e tudo para dar frutos para o reino dele. Ainda mais quando alguém tem um chamado, alguém onde Deus tem um propósito para realizar na vida daquela pessoa. Deus não pega de um jeito, a pessoa está desse jeito e põe lá para cumprir o propósito. Não, existe um processo. A pessoa vai sendo lapidada, transformada para cumprir o propósito de Deus na terra. E tudo para glorificar o nome dele, para ganhar almas para ele, né, missionária Mônica? Tudo é por causa de almas. O que passamos, o que aprendemos é para transformar e edificar outras vidas. As lágrimas que derramamos hoje nos darão condições para enxugar lágrimas que outras pessoas irão derramar. Então, esse é o propósito de Deus e como ele é maravilhoso, não é verdade? Então, que possamos permitir que o Senhor venha nos sondar, que o Senhor venha ver o nosso coração e possamos dar liberdade ao Espírito Santo e pedir, Espírito Santo, faz a arrumação necessária, porque se nós somos morada, nós precisamos dar essa liberdade ao Espírito Santo. Se em mim há um caminho mau, eu preciso dar essa liberdade para que o Espírito Santo venha fazer a limpeza necessária e me transformar naquilo que o Senhor quer, que é estar cada dia no centro da vontade de Deus. Amém? Irmã Zilene, o que Deus te ensinou nesta tarde? Porque a irmã Zilene, gente, ela só anota. Olha que temos que aprender com a irmã Zilene. Ela anota tudo que é importante. O que Deus te ensinou nesta tarde, minha irmã? Amém. Eu anotei aqui que eu esqueço essas coisas. Depois do estudo brasileiro, agradecer. Eu quero agradecer, eu não sei o que eu tenho que agradecer. Eu quero agradecer a Deus por esse ano, até aqui o Senhor tem me sustentado. Quero agradecer cada uma das irmãs pelas orações. Amém. Esse estudo esse ano foi maravilhoso. E o Senhor tem passado as lutas junto comigo. Porque Ele me sonda e me conhece. Ele sabe o meu sentar e o meu levantar. Oh, glória. De longe entende o meu pensamento. Amém. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Então agradeço, porque tem a agradecer. Amém. Não fico mais falando nada. Amém, amém. Já está desidratando, né?